Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, vamos ao texto, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vou ler novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele quer fazer coisas novas na nossa vida. E esse versículo aqui fala de uma mudança, de uma transformação de vida. Essa transformação de vida só é possível quando nós entregamos a nossa vida para Deus. E existe uma condição para entregarmos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Deus através do seu Filho Jesus. Quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, como Senhor e como Salvador, nós somos salvos. E nesse momento começa um trabalho da parte do Espírito Santo de Deus de transformar a nossa vida e o nosso caráter. O interessante que diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A condição, queridos, para nós vivermos uma novidade de vida com Deus é estarmos em Cristo. Essa é a condição. Não tem como nós vivermos algo novo da parte de Deus se a nossa vida não estiver em Jesus. E para a nossa vida estar em Jesus, nós precisamos entender e crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for através de Jesus. Ou seja, precisamos entregar nossa vida a Jesus. Precisamos entregar nossa vida a Deus através de Jesus, recebendo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Agora, o interessante, queridos, é que nós vivemos num mundo muito competitivo, num mundo onde as informações elas chegam, né, numa velocidade muito grande, através da internet e tudo mais, né? Tem também as informações televisivas, né, pelo rádio, mas nada se compara à internet, né, vem numa velocidade muito grande. E o que mais a gente vê, que eu estava comentando, que eu acho interessante, que o que a gente mais vê são promessas por aí, né? Viva algo novo na sua vida, viva algo diferente e tudo mais. São muitas propostas de viver uma vida nova, de viver novos sonhos, novos objetivos e tudo mais. São muitas propagandas acerca disso, não é verdade? Isso é prometido não somente através de informações, né, de revista, de jornal, mas é prometido através até de filmes, né, de séries, em novelas e muita coisa que a gente vê pessoas buscando viver algo diferente, algo novo. E muitas pessoas pensam que viver algo novo é adotar um estilo de vida, outros pensam que adotar, né, uma mudança na sua forma de falar, na sua forma de ver as coisas, de se vestir, na sua beleza, né? As pessoas mudam ali o seu visual, como se isso fosse mudar alguma coisa. Aparentemente até muda, né? Por exemplo, se a pessoa costuma usar o cabelo natural, né? Suponhamos que o cabelo da pessoa seja preto, seja castanho, claro, e aí faz uma mudança radical e coloca o cabelo louro, né? Vai ter uma mudança, sem dúvida, né? Vai ter um impacto visual. Mas esse impacto visual é realmente, irmão, só visual. É uma mudança somente externa. Não quer dizer que mudou nada por dentro. Às vezes uma pessoa mudou seu estilo de roupa, né? De se vestir, e começou a usar roupas diferentes, roupas extravagantes, vai chamar atenção. Quem conhece essa pessoa vai ver, você está diferente, está usando roupas diferentes, mas não quer dizer que essa mudança foi no interior dela. Então, existem propostas, né? Isso é interessante, existem propostas de mudança de vida, mas é esse tipo de mudança, do estereotipo, né? Mudanças do lado de fora. Não é uma mudança por dentro, porque a verdadeira mudança e transformação é aquilo que começa aqui dentro e começa a florescer do lado de fora, é o que começa de dentro para fora e não de fora para dentro, né? O mundo, as religiões e os dogmas e entre outras coisas aí muda a pessoa por fora, mas por dentro, queridos, só Deus pode nos mudar, só Deus pode realmente trazer uma transformação interior.
E nós precisamos dessa transformação interior, porque de nada vai adiantar a gente mudar o nosso estilo de vida, né, no sentido do lado de fora, se o nosso interior não tiver mudança nenhuma, sabe? É como uma pessoa que tem um estilo musical, é só um exemplo que eu estou dando, e aí a pessoa tem um estilo musical, gosta de ouvir pagode, de ouvir samba, se bem que pagode e samba tem diferença, mas é só para a gente, né, ter um entendimento aqui. E aí agora mudou o estilo musical e agora só ouve rock, aquele rock and roll mesmo, e aí mudou, né, o que ouve, mudou a forma de se vestir, mas às vezes por dentro ainda gosta de pagode, sabe? Mudou do lado de fora, mas por dentro ainda gosta, né, de um outro estilo musical. Então é mais ou menos isso. O mundo ele tem essa persuasão de mudar a pessoa por fora, mas por dentro só Deus pode mudar. Então, esse versículo aqui diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está falando de ser uma nova pessoa, de viver uma novidade de vida. E nós precisamos buscar essa novidade de vida em Deus. Em Cristo, nós precisamos buscar a sermos pessoas transformadas, no bom sentido, pessoas melhores a cada dia. Na verdade, Deus não quer nos melhorar, Deus quer nos transformar. Mas usando essa palavra, né, melhorar a cada dia, como uma palavra de referência para aquilo que estamos falando, é nos tornarmos, irmãos, pessoas melhores a cada dia. Você que é pai, se tornar o melhor pai, você que é mãe, avô, vó, filho, neto, funcionário, sei lá, proprietário, né, de alguma coisa. Agora quem engasgou fui eu, viu? Deu uma coceirinha aqui na garganta. Então, gente, a gente se mudar a cada dia, ser transformado a cada dia. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, quando nós permitimos e recebemos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e como nosso Salvador. Acontece uma transformação de vida. Nós precisamos, irmãos, ser transformados. E só Deus pode fazer isso. Como eu falei, não querendo ser repetitivo, o mundo, a sua persuasão, até pode mudar a nossa forma de falar, de se vestir, o nosso estilo, né, a nossa forma de pentear o cabelo e tudo mais, mas por dentro, só Deus pode transformar alguém por dentro, sabe? Porque o mundo, né, julga pelo que você tem, julga pela roupa que você veste, mas você não vale por aquilo que você tem ou por aquilo que você veste, você vale por aquilo que você é. Aquilo que você é para as pessoas, aquilo que você é para Deus, aquilo que você é para a sua família. E esse o ser, essa questão que está em jogo. É o ser, é aquilo que eu sou, que Deus quer tocar, que Deus quer transformar, que Deus quer mudar para que eu seja cada dia mais uma pessoa transformada e melhor a cada dia, né, para o meu ciclo de amizade, meu ciclo familiar, enfim, como cidadão, como ser humano. Deus quer nos tornar novas pessoas, novas criaturas, e isso é uma mudança no nosso interior que só o Espírito Santo pode fazer. E a condição vou ler o versículo novamente, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para ser uma nova pessoa, eu preciso estar em Cristo. E o interessante, nova criatura está em Cristo. A condição de ser uma nova pessoa é estar em alguém. E esse alguém é Jesus. Eu preciso estar em Jesus. Agora, para estar em Jesus e ser uma nova pessoa, a minha velha criatura precisa morrer. Ou seja, para o novo vir, o velho precisa morrer. Existem coisas, a gente precisa entender que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, né, a cada dia são processos de transformações na nossa vida, onde coisas vão ficando para trás e nós vamos recebendo algo de Deus. Então é necessário, para que eu viva algo novo com Deus, coisas velhas na minha vida venham ser sepultadas. Eu falo de comportamentos, de forma de pensar e tudo mais. E o nosso comportamento é reflexo daquilo que nós armazenamos dentro da gente. Nós já falamos sobre isso. O nosso comportamento é resultado do que pensamos. E aquilo que pensamos é resultado das informações que temos. Se eu já dei esse exemplo diversas vezes aqui. Se eu só assisto, por exemplo, filmes, séries, né, de terrorismo e tudo mais, eu vou, sem perceber,
ter um comportamento reflexo por aquilo que eu me alimento. Então, se nós estamos nos alimentando de Cristo, se nós estamos nos alimentando de Deus, ou seja, de informações, de palavras, de coisas que vêm da parte de Deus, a nossa cabeça, irmãos, é como um banco de dados, sabe? Como um computador que vai armazenando algumas coisas, e aquilo que nós vamos armazenando vai fluindo no nosso comportamento. Então, o nosso comportamento é reflexo daquilo que está armazenado, de como nós estamos por dentro, sabe? Então, a pergunta é, o que nós estamos ouvindo? O que tem nos influenciado? O que tem nos conduzido? Porque essas coisas vão armazenar coisas dentro de nós que vai refletir no nosso comportamento, vai refletir nas nossas atitudes. Então, é o que Jesus fala, né? A gente conhece a árvore pelo fruto. O fruto da árvore está falando de como a árvore está. Está falando de como a árvore está por dentro. Então, a questão é essa. Será que eu realmente estou sendo uma nova criatura? Será que eu estou vivendo coisas novas da parte de Deus? Isso é resultado de como eu estou por dentro. E o resultado do que está por dentro é aquilo que eu estou retendo, recebendo. Nós precisamos receber do Senhor, porque quando nós recebemos do Senhor, é uma via de mão dupla, irmãos. Na mesma medida que nós recebemos, nós entregamos, nós damos. É por isso que quando você se decepciona com alguém, obviamente aqui que eu não estou querendo colocar você como a melhor pessoa do mundo e a pessoa que te feriu a pior. Todos nós falhamos. A gente precisa entender isso e nós precisamos liberar perdão e tudo mais. Mas quando você se decepciona com alguém, é porque naquele momento, irmãos, aquele erro que aquela pessoa cometeu com você, errar humano, tá? Mas aquele erro foi o que a pessoa tinha para te oferecer na hora. Pastor, mas o que me ofereceu não era muito bom, é fazer o quê? Então aquela pessoa não estava legal e te ofereceu, então, talvez o pior. Agora, não quer dizer que um erro que aquela pessoa cometeu, não quer dizer que ela seja um erro, tá? A gente precisa perdoar, porque a pessoa erra, nós erramos, nós falhamos, e não quer dizer que a pessoa errou naquele dia, que ela vai errar a vida toda. Ela pode acertar, né? Ela pode, sabe, consertar aquilo que ela fez. Mas, entende, aquilo que nós estamos dando é resultado do que temos. Então, a gente precisa entender que uma vida com Cristo é uma nova mentalidade, um novo comportamento, fruto de uma mudança que está acontecendo, de uma construção, de uma edificação que o Espírito está fazendo por dentro da gente. Há muitas pessoas acham que uma mudança da parte de Deus é quando ela muda a forma dela se comportar, da sua forma de se vestir. Obviamente que as vestimentas também podem ser reflexo de como estamos por dentro, mas não é uma regra, tá? Porque eu posso me vestir aparentemente dentro dos padrões de uma sociedade evangélica, cristã, e estar com um comportamento totalmente contrário. Posso estar vestido dentro dos padrões que criaram da religiosidade e estar com um comportamento totalmente contrário. Não quer dizer nada. Agora, obviamente que as minhas vestimentas são resultados, sim, de como está por dentro de mim. Ou de uma entrega sincera, ou de uma hipocrisia religiosa de querer mostrar uma coisa que não é. Eu não estou falando desse tipo de mudança, estou falando de uma mudança por dentro, onde nós nos tornamos pessoas transformadas, pessoas melhores para com as outras e tudo mais. Tá bom, gente? Então, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, tudo é novo. O comportamento é novo, a forma de pensar muda, a nossa forma de falar, tudo é tocado por Deus, é transformado pelo Senhor. Em Romanos, no capítulo 6, vamos lá. No versículo 6 diz assim, Romanos 6, versículo 6. Porque se fomos... Perdão, li errado aqui, eu li o 5. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quem é o velho homem que foi crucificado? É o nosso passado, é o nosso comportamento contrário à vontade de Deus. É tudo aquilo que a gente vê que desagradava a Deus e que precisa morrer. Então diz aqui, olha, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Assim como Cristo foi crucificado, o meu velho homem também precisa ser crucificado. Ou seja, o meu velho homem precisa morrer. Tem comportamentos, queridos, que muitas vezes nós trazemos... Nós recebemos Jesus, nos entregamos para Deus e trazemos alguns comportamentos que não estão adequados
né, a presença de Deus. Nós precisamos crucificar esse comportamento. Né, aquele pisou no meu calo, eu vou pisar também. Não é assim não. O que Jesus falou? Olha, se alguém te ferir o rosto, você vira outra face. Então, para aí, não é olho por olho, dente por dente. Não, meu comportamento precisa mudar. Antes eu era uma pessoa vingativa, hoje eu não sou vingativo mais. Eu sou uma pessoa misericordiosa. Antes alguém errava, eu retrucava, eu atacava. Hoje alguém me fere e eu libero perdão. É isso, é uma mudança. Ah, pastor, não é fácil. Pois é, você tem que matar a velha criatura. O velho homem precisa estar crucificado. Aí no versículo 6 diz, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pastor, como que eu vou matar o corpo do pecado se o corpo que pecava era esse corpo? Isso aqui está falando de um comportamento que precisa morrer, tal comportamento que refletia nesse corpo que você está. Esse comportamento, essa influência, que trazia influências para a sua mecânica corporal, precisa morrer. Não é morrer a pessoa não, gente. É a influência maligna, é aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, aquilo que te levava a fazer coisas que você sabe que é condenado pela palavra de Deus, que não é saudável espiritualmente, que vai te levar à morte espiritual. A morte espiritual, ou seja, há um distanciamento do Senhor. Esse tipo de comportamento precisa morrer. Aí no versículo 7 diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, eu preciso morrer para o mundo, eu preciso morrer para os meus pecados. Sabe? Morrer para aquele comportamento que não agrada a Deus. Ora, versículo 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Assim como Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, esse que a palavra de Deus está falando. Quando a minha velha criatura morre, é sepultado, assim como Cristo foi crucificado e ressuscitou, ou seja, quando o meu velho homem morre, eu também vou ressurgir, eu também vou ressuscitar. Espiritualmente está falando de uma vida transformada, está falando de salvação, está falando de vida eterna. Nós precisamos entender isso. É necessário que o meu velho homem, que o meu comportamento, o qual eu já tomei consciência, ciência, que está errado, precisa morrer. Eu preciso lutar para sepultar a minha velha criatura. Entende isso? Nós precisamos fazer isso, queridos, para termos uma vida saudável e vivermos uma novidade de vida com o Senhor. Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá. No versículo 1 que diz assim, deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ou seja, deixando tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta, e desejando um novo alimento, como um menino, como um bebê. É isso que está falando, ou seja, a gente precisa deixar a velha criatura, deixar o comportamento que não agrada o Senhor, e que além de não agradar a Deus, nos afasta de Deus, e além de nos afastar de Deus, nos leva à morte espiritual. Eu preciso deixar esse comportamento ruim e desejar com todas as minhas forças esse novo alimento, para que eu cresça, ou seja, para que eu cresça no Senhor. Está falando de um crescimento espiritual, de uma mudança, de uma transformação, e essa mudança, essa transformação é fruto de uma nova alimentação. Que alimentação é essa? O próprio Jesus falou que Ele é o pão que veio do céu. Nós precisamos nos alimentar desse pão, da palavra, da presença de Deus. Volta para lá, para 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É isso. Tudo se faz novo quando nós estamos em Cristo. Para estar em Cristo, eu preciso entregar minha vida para Ele. Se você ainda não entregou sua vida para Deus, entregue nessa noite a Ele. Entregue a sua vida ao Filho de Deus.
Receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e viva uma novidade de vida.